É, é para nós um prazer poder estar convosco e, em primeiro lugar, pedir-vos desculpa porque tínhamos assumido estar convosco o fim de semana passado, mas a nossa equipa lá em Lisboa não achou muito sábio eu estar ausente, tendo em conta que era também o domingo em que algumas comunidades que caminham assim mais perto de nós estariam também connosco online. Enfim, e eu compreendi o que eles disseram e por isso telefonei na quinta-feira a dizer ao pastor Luís que realmente eu não poderia vir no fim de semana passado, mas que viria neste. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos fale. Senhor, nós sabemos que o reino é teu, tu és o rei e nós somos apenas, nós somos os teus filhos e isso não é por menor, é realmente por maior e privilégio nosso podermos fazer parte do que tu estás a fazer até que a plenitude dos tempos ocorra e tu voltes e o teu reino seja estabelecido na terra. Senhor, fala conosco nesta manhã, uma vez mais. Usa-me, usa também os nossos ouvidos para acolher a palavra e mais do que letra, perceber a profundidade, a largura, o comprimento, o plano, para a tua glória. É no nome de Jesus que nós te pedimos. E oramos para que todos aqueles que escutarão posteriormente aquilo que repartimos nesta manhã, que de igual modo o seu entendimento seja fortalecido, enriquecido, alargado, para poderem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, tua vontade. Que venha a nós o teu reino, para que seja feita em nós a tua vontade. Amém. Amém. Nesta manhã eu queria partilhar convosco alguns pensamentos, princípios da palavra, e a minha oração é mesmo que o Espírito de Deus se mova e nos renove o entendimento. Amém. Quando nós lemos, eu dizia esta manhã, eu acho que algumas das coisas que falámos de manhã, nós ainda estamos na manhã, na primeira celebração, evidente, eu vou trazê-los de novo para vós. Quando nós estamos a ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é muito evidente na linguagem do Evangelho que Jesus veio fundar o reino dos céus na terra. Okay? Até então, quando nós líamos o texto, e portanto de Mateus para trás, a sensação que tínhamos é que temos, e continuaremos a ter sempre que lemos, é que o Espírito Santo de Deus, desde o momento em que a humanidade opta por se desligar de uma sã e fantástica dependência de Deus, lá no Jardim do Éden, como o texto bíblico explica, em que o ser humano opta por não depender da fonte da vida, não depender do dador da vida, porque sendo autónomos e sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, nós optamos por escolher para nós o que é bom e mau. É por isso que deixamos de comer da árvore da vida e começamos a comer da árvore
enfim, da ciência do bem e do mal. Portanto, nós assumimos que dominávamos a ciência do bem e do mal e que prescindíamos da virtude da vida. Terrível. E eu não sei se isto faz sentido o que eu estou a dizer para todos os que me ouvem, mas é isso. As pessoas acham que o pecado original foi comer uma maçã. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia não fala de maçãs, macieiras. A Bíblia fala de árvores. É muito bonito isso também. Por isso Jesus foi plantado na terra. Por isso a cruz é a árvore da vida de novo plantada na terra. De onde emana a vida. Sério, não, tem tudo. Bom, há que lembrar o seguinte, que é outra coisa que as pessoas realmente esquecem com muita facilidade, é que cerca de 70% das escrituras, todas, especialmente o Antigo Testamento, e particularmente o Antigo Testamento, é escrito, a linguagem é uma linguagem poética. Não é uma descrição dos factos, assim, tal e qual. É uma linguagem poética, com o belo que isso significa, não é? Porque a poesia dá muito mais sentido às palavras, é uma coisa, não é? Não sei quantos aqui gostam de ler poesia ou estão habituados a ler poesia. Ainda esta semana eu li uma coisa da Sofia de Melbrenner que mexeu tão profundamente comigo. Ela dizia, bom, já agora, mas eu não posso perder-me nestas coisas, mas ela escreveu um poema que é muito bonito, há que ler, é mais do que um poema, enfim, na verdade é um livro nesse estilo linguístico, a poesia, e ela diz que os navegadores portugueses navegavam sobre um mapa que faziam, mas que eles não conheciam. E é muito verdade. Então, eles navegavam sem saber para onde, mas na verdade eles estavam a estabelecer um mapa. Mas eles andavam sobre esse mapa sem saberem que ele existia. E aquilo falou muito comigo, porque os filhos de Deus é assim que caminham quando são conduzidos pelo Senhor. Não é? Então, irmãos, deixem dizer assim, sintetizando aqui assim alguns pensamentos. Jesus, quando nós estamos a ler o Antigo Testamento, antes de Jesus, quando nós estamos a ler o Antigo Testamento, essa linguagem muito poética, o que nós percebemos é que o Espírito Santo de Deus já atuava sobre as pessoas, sobre os homens. É por isso que a gente vê o Espírito de Deus a vir assim sobre pessoas, os juízes, os profetas, não é? Mesmo a possuí-los, a dirigi-los, a dar-lhes palavra, visões, encontros sobrenaturais, não é? Mas a sensação que tínhamos é que o Espírito de Deus vinha, ia, não habitava neles permanentemente. Se calhar é por isso até que o rei Davi, que era um homem que experimentou a vida do Espírito e o que ele escreveu e as canções que ele escreveu, os salmos e a revelação que ele tinha de Deus e a forma como ele dirigiu o povo de Israel, e que se percebe que ele se deixava conduzir pelo Espírito. Quando ele tem um momento negro na vida, uma das coisas que ele, da oração, o clamor dele, o choro dele era: Senhor, tira-me tudo, tira o reino, tira tudo, mas não tires de mim o teu Espírito. Mas quando a gente chega aos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, há uma tónica, há uma ênfase no texto, onde percebemos claramente que o que Deus está a começar ali e em Cristo, no Deus encarnado, se é que a gente acredita que Jesus Cristo é a encarnação de Deus, ou seja, é Deus feito homem para começar na humanidade algo novo, aquilo que os Evangelhos falam muito, e a ênfase é sempre essa, é reino de Deus. Deus está a estabelecer finalmente o seu reino.
desde o Gênesis, que Deus de alguma maneira não tinha de uma forma clara, explícita, o reino, ia havendo sombras do reino, mas o reino começou mesmo com Jesus. Deus está a estabelecer o seu reino que no dizer dos evangelhos e depois nas cartas, especialmente do apóstolo Paulo, está claro que é um reino que não terá fim mais. Já Davi o antecipava, não é? Davi já tinha discernimento desse reino, não é? Abraão a mesma coisa, diz que do filho de Abraão Deus suscitaria um rei que não teria, e um reino que não teria fim. Então, a narrativa não há mudança, não há um Deus até Mateus e um Deus de Mateus para a frente. Deus não muda de planos. Deus quer é fazer o ser humano participante dos seus planos, e primeiro que Ele nos leve lá. É muito complicado, porque a gente acha... Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus é como este tapete, que é feito de muitos fios, e eu sou um fio do tapete. Mas a gente acha que nós somos o tapete. Ou seja, ter Deus é para nós fazermos a nossa coisinha, a nossa casa, a nossa... Você percebe? O nosso reininho. Portanto, eu tenho Deus e eu vou ter uma vida superior à tua. É? Mas no fim, na plenitude de todos os tempos, nós vamos perceber, uau, eu era apenas um fiozinho daquilo que Deus estava a tecer na humanidade. E Deus a usar-me, a querer fazer... Porque esse é o espírito da Trindade. A Trindade é a relação, a união de um Deus trino, onde eles dançam, estão de acordo, um é participante do outro, o outro considera o outro mais importante, e é por isso que há união. E a Trindade quis pôr nesse ambiente e nesse espírito a humanidade, o ser humano, para que nós pudéssemos participar daquilo que Deus tem em mente fazer. Mas nós temos tantas coisas em mente fazer e queremos a bênção de Deus para nós as fazermos, em vez de percebermos que o melhor da vida é percebermos o que é que Deus está a fazer, o que é que Deus quer fazer connosco, porque nós somos ideia de Deus, e qual é o nosso papel no reino que Deus quer estabelecer. E nem que o nosso papel seja um papel simples, mas será seguramente uma vida com sentido e significado se vivermos de acordo com o propósito de Deus. Está a ver? Na nossa dimensão. Há uma série de gente muito angustiada que diz, sou português, mas eu preferia ser não sei o quê, e sou assim, mas eu preferia ser não sei o quê. Não, há que assumir aquilo que somos. Cada um é distinto, é único, e Deus tem um propósito e um sentido que começa desde logo connosco, nos nossos relacionamentos, enfim, na cidade onde vivemos, nos contextos em que estamos. Sim, e viver assim, mais apaziguados com a nossa condição, não estar sempre você sabe, nunca estamos contentes com o que temos, e por isso mesmo, porque nós temos uma ideia do quadro que queremos pintar e queremos a bênção de Deus para ele. E você percebe o que eu quero dizer? Mas desde o início não é isso. Deus vivia bem consigo mesmo, na Trindade. Ele quis foi participar connosco desse bem. Mas nós variámos, porque assim que assim que descobrimos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e tínhamos autonomia, a gente começou a escolher o que queríamos. Claro, hoje não é assim, nós vivemos todos inteiramente dependentes de Deus, certo? Pois é, esse é o problema. Mas Deus vai estabelecer o seu reino, finalmente, com Cristo. O seu reino na Terra. E é muito interessante saber que Deus sabe muito bem porque Ele domina a história. Ele está no controle da história. Permitindo, dirigindo. Eu não estou a dizer que tudo o que está a acontecer é a direção de Deus. Não, isso eu não consigo dizer à luz do texto.
O que eu consigo dizer é que mesmo quando nós nos perdemos nos nossos caminhos e escolhas, nós não vamos dizer, foi Deus que me dirigiu, mas o que vamos dizer é, Deus, mesmo onde eu estava lá e tirou-me de lá e trouxe-me ao caminho. Não é? Não. Nós não podemos dizer que Deus nos conduz em tudo, Deus encontra-nos em tudo. Deus não nos conduz em tudo por onde andamos. Okay? E vindo a plenitude dos tempos, diz o texto, diz que Deus enviou Jesus e Deus encarnado no nosso meio. E quando é que foi isso? Foi no momento em que a história da humanidade, ainda hoje, mesmo com as potências todas que para aí andam, a China, a América, a Rússia, e todos os reinos dos homens que se levantarem, porque antes destes já se levantaram muitos e já terminaram. E garanto-vos, todos os reinos dos homens vão terminar, tem princípio, meio e fim. O único reino que não terá fim é o reino de Deus. Agora, nós temos que entender o reino de Deus, como é que Deus reina e como é que Deus reinará. Então, quando é que Jesus encarnou? Jesus é a ideia de Deus desde o início. Mas há um momento na história, há um momento na nossa história, não na eternidade sempre lá esteve, mas na história tem um momento, porque a história é contada pelo tempo e portanto a gente pode dizer ainda hoje, há 2000 anos atrás, aquilo que era do domínio do eterno fez temporal. Vocês entendem? Mas a ideia de Deus é essa desde o início. Isso para nós é muito difícil de compreender. Mas bom, vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio. E qual era a plenitude dos tempos? É a plenitude do reino dos homens. Ainda hoje, o reino desejado, portanto, o ideal de alguém, o ideal de uma América, e olha, isto está a ser gravado, não é? Paciência. O ideal de uma América, de uma China, e no fundo, eu não estou a falar contra os americanos, nem contra ninguém. O ideal deles é o ideal humano. Que é o quê? Dominar sobre todos. Sermos nós primeiro. Vocês já ouviram alguns dizer nós primeiro? É, mas isso nós também, quando estamos numa mesa cá no nossa lousa e há chanfana, sou eu primeiro a tirar o melhor naco da chanfana do prato. Está lá no pote. Portanto, isso é do espírito humano. A gente... Vocês sabem o que eu estou a dizer? Eu pergunto a mim mesmo se eu, humano, sem Cristo, no lugar de todos os outros, se eu não seria igual a eles ou até pior que eles. É isso. Não é nada contra ninguém. É constatação da realidade. Quando é que Jesus veio estabelecer o reino de Deus na Terra, de novo? Ou seja, o que é isto de estabelecer de novo o reino de Deus? Estabelecer Gênesis de novo na Terra. É por isso que o Evangelho de João é considerado o Gênesis do Novo Testamento. É isso. O que há para dizer sobre isso? Mas temos que ir largando algumas coisas e caminhando. E qual é esse momento em que Jesus vem? É no auge do Império Romano. O Império Romano ainda hoje é a admiração dos chineses, dos americanos, dos russos, dominar, está a ver? Dos europeus, dominar, ter domínio, o comércio, liderança política, nós primeiro, você percebe? E é isso, ainda hoje é assim, por exemplo, o reino, o Império Romano concentrou em si o potencial político, militar, aliado ao pensamento grego, porque os romanos eram inteligentes o suficiente para dominarem aonde era necessário e para aproveitarem o que era útil do império anterior a eles, para juntamente com o poder que eles tinham, somarem esse poder para progredirem. E ainda hoje é assim. Ainda hoje, por exemplo, quem está na lei sabe perfeitamente que os princípios da ordem, da propriedade, é tudo lá do tempo dos romanos. Alguém percebe o que eu digo? Então, e vindo a plenitude do tempo, escute isto, por exemplo, nos dias de Jesus, há 2000 anos atrás,
dizia-se Evangelho, a mesma palavra que nós dizemos, vamos ler o Evangelho. Evangelho significa boas notícias, mas nos dias de Jesus, Evangelho não era Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho eram as boas notícias que vinham de Roma. E é tão bonito porque Jesus abraçou as mesmas palavras e diz, não, as boas notícias não é as que vêm de Roma, é as que vêm do Pai. Alguém entende o que eu estou a dizer? É isso! É isso. Ou seja, vindo o momento em que a história da humanidade diz que finalmente a humanidade estava a entrar na ordem, Deus diz, não, essa não é a ordem. A ordem é do céu e eu vim trazê-la. Sou eu que a venho. E por si só, é um choque de culturas. Você está a ver? É um choque de cultura. É por isso que a igreja primitiva fez o que fez, produziu o que produziu, provocou o que provocou. Porque, por exemplo, César, o imperador em Roma, não era apenas rei, era rei de reis. Esse era o título deles. Era o Kyrios, era o senhor absoluto. Mas o imperador em Roma tinha honra de culto. O culto que mais proliferava nos dias de Jesus, em todo o império, era o culto a Roma, a César. Era religião, portanto, ele não era só o senhor político, não é? O poder político, o rei dos reis, o maior chefe militar que alguma vez se conheceu, o dominador, ele tinha estatuto de Deus, do Deus dos deuses, porque se imaginava que havia muitos, mas César era o maior. Imaginem, e o Senhor Criador dos céus e da terra está presente na história nesse momento. Para dizer, não. Para dizer por oposição, Evangelho isso, pois eu vos digo, tal. O apóstolo Paulo, que era um doutor da lei com conhecimento profundo na história da revelação de Deus desde a antiguidade, em Cristo Jesus, e lembram-se como Paulo começou. Paulo começou por matar os que seguiam Jesus, por pensar que aquilo era tudo menos o que Deus tinha em mente. Até que Paulo se encontra com aquele que persegue. E que não o mata. Que o enche do seu espírito. Diz a Ananias. E que o escolhe. E que o escolhe não para matar mais, mas para dar a vida. E Paulo deu. É tão bonito isso. A história do cristianismo diz que Paulo morre em Roma. Aliás, quando nós estamos a ler o livro dos Atos, a gente percebe que Paulo está anos em Roma a aguardar a audiência com o imperador. E é do domínio da história, não da Bíblia, mas da história do cristianismo, em que se diz que Paulo ousa, em sua defesa, porque ele está preso em Roma, por anunciar lá onde ele vivia, em Israel, que o Kyrios não era César, mas era o Nazareno morto na cruz. E por uma razão simples. É porque o imperador em Roma, quando morresse, morria. Mas o Nazareno, quando morreu, ressuscitou e por isso ele é que é rei de reis, porque ele venceu tudo o que havia para vencer. E Paulo está determinado em amor, porque é uma determinação em amor, porque se ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus em amor, entende? Você entende? Porque ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ser guiado pelo Espírito de Cristo. Cristo é um modelo para nós. Não é mais ninguém, não é pregador nenhum, não é teoria nenhuma, não é teologia nenhuma. É Cristo. É em Cristo. E Paulo está ansioso por ter a oportunidade de audiência com César e com o tribunal lá, o Supremo Tribunal, ele é cidadão romano, tem direito a defender-se. Paulo está desejoso de dizer ao imperador, tu não és o Kyrios. O Kyrios é o Nazareno. E eu vou-te dizer porquê. Porque tu quando morreres, morrerás e o teu império é uma questão de dias. E a gente sabe a história. Aliás, vão a Roma e vocês vão ver todos os vestígios desse império, desse Deus, desse Evangelho. Alguém entende o que eu estou a dizer? Mas a igreja
de Jesus Cristo continua, não vai morrer. O reino de Deus na terra não vai acabar. Porque é Deus em nós, é Cristo em nós, é o Espírito Santo em nós. Alguém entende o que estou a dizer? E o Cristo, Rei dos Reis, ressuscitou dentre os mortos para vencer tudo, e ao dar a sua vida na cruz, repartiu a sua vida por todos os que creem nele. É de tal maneira verdade que nos dias da igreja primitiva, o que se dizia dos cristãos era: aqui estão muitos Cristos. Muitos como Cristo. Ou seja, é como se esmagasses um e a vida jorrou para todos e de repente desejámos não o ter morto. É isso. Não, é isso. E o reino começou. Deus veio estabelecer o seu reino para nunca mais ter fim. Sim, virão dias em que Jesus virá para nós, para os que nele esperam, confiam, ressuscitará os que já partiram. É esse. E o nosso futuro não é mansão celestial como há bocadinho cantávamos. Aliás, o apóstolo Paulo fala daquelas coisas sobre o futuro, só que ele está a usar uma linguagem, outra vez, poética, simbólica, ruas de ouro. E há uma série de cristãos que no passado acreditavam mesmo que o céu era com ruas de ouro, mais de cristal de Arques, ou sei lá, não, há um melhor ainda, aquele cristal lá da Boémia, tal e qual. Bom, enfim, pérolas, portas, então a gente imagina, assim, uns rubi. Não, o apóstolo João foi arrebatado no Espírito e conseguiu ver o que ainda está por vir. E ele diz: eu não tenho palavras para descrever o que será o reino de Deus no futuro, onde Deus reine sobre toda a humanidade. Mas eu vou descrever por palavras que vocês entendem. E começa por ali. Mas aquilo é simbólico, aquilo não tem nada a ver com a realidade. Alguém entende o que estou a dizer? E mais, e não é céu, é terra. Esta terra vai ser restaurada, restabelecida. Os filhos de Deus, renovada. É por isso que nós temos que também ter uma mente ecológica, porque nós já antecipamos o fim disto. E o fim disto é equilíbrio, é o respeito pela natureza, é o cuidado da natureza. Os filhos de Deus que estão no reino não mandam... Isto é simplório demais. Papéis para o chão. Quem tem entendimento de reino tem uma responsabilidade também pela terra. Porque o reino já começou, nós já estamos a sinalizar como será em termos de futuro. É por isso que Jesus diz que nós seríamos o sal e a luz de todos os reinos na terra até que o reino venha plenamente. Então nós somos pequeninas lampadazinhas onde estamos, na família, na cidade. Amigos, escutem, eu não sei quantos de vocês lamentam vivendo a Lausanne. Não lamentem, sejam a luz que são, onde estão. Alguém entende? A gente diz: eu lamento ter vivido na família onde vivi. Não! E a gente normalmente quando diz lamentamos vir da família de onde viemos, eu venho de uma família disfuncional, mas eu já percebi que não tenho que lamentar. Deus pôs-me como uma luzinha lá, a sinalizar o reino futuro. Porque agora somos luzinhas, mas no reino que virá futuro não há nem sol nem lua, diz João. Porque ele é a luz que ilumina todos. Então esta é outra linguagem simbólica. Então não é mais uma luzinha, é uma luz, só luz, não há trevas nenhuma. Bom, mas o reino começou em Cristo. Agora este rei que veio, Cristo, de Deus, para começar o reino, o Evangelho, boas notícias, o reino começou, não é aquele, é este. E deixem-me dizer assim, todos os reinos dos homens vão terminar, todos. Eu vou dizer-vos assim, o coronavírus veio expor que o reino dos homens faliu, não é vai falir. Estava falido e a gente não sabia. Não funcionava, mas nós não sabíamos. Porquê que nós não sabíamos? Porque vivemos nesta parte do mundo onde temos benefício dos que choram, passam fome e querem melhor vida e a gente não os quer cá sequer. E isso não é o entendimento da igreja. Pois não? Pois não? Não pode ser.
Isto faliu. Há 1/3 da humanidade que vive como nós vivemos, mas há 2/3 da humanidade que passam fome. É mais fácil esta humanidade levar ao espaço um multimilionário que só por ele ir gastou o que ele gastou. É mais fácil isso do que levar esse homem e nós para perto de quem precisa do que eu tenho. Portanto, o reino dos homens, isto, Luís, não há que ter ilusões, isto rebentou já. Isto já estava arrebentado há muito tempo, só que isto vem pôr a nu. Então nós estamos todos a chorar, porquê? Porque nós estamos a pensar assim, nós nunca mais vamos ter o que tínhamos. Mas nós deveríamos chorar é pelos nossos irmãos no mundo não terem o mínimo que precisam. Porque quem tem o espírito do rei, é isso. O rei dos reis veio para repartir o que ele tinha e o que ele era com todos. Irmãos, escutem isto. Mais importante do que 4 paredes para nos reunirmos, é importante que haja necessidades supridas, não apenas entre nós, mas no nosso raio de círculo, de relação. Ou seja, se calhar mesmo nós temos que pensar, se sobrar dinheiro para pagar a renda e para nos encontrarmos, ótimo, porque a reunião da família é muito importante para refletirmos sobre quem somos. Nós somos filhos do rei. A família encontra-se para governar a cidade, para estabelecer o reino de Deus na vida das pessoas de forma prática. Alguém entende o que eu estou a dizer? Sim ou não? Então a gente tem que pensar. Como é que vamos viver reino? E como é que vamos exercer influência? E como é que vamos sinalizar como será no futuro plenamente? Alguém entende o que estou a dizer? Por isso a oração também de Jesus, a oração Pai Nosso, não é Pai meu, Pai Nosso, o pão nosso, não é o meu, é o nosso da Lausanne. É o Pai Nosso daqueles que vivem à minha volta. É dá-nos, não é dá-me. Sabe o que é que significa dá-nos? Dá-nos é... Eu posso dizer ao Pai, Pai, dá-nos. Sou eu, dá-nos. E o Pai deu, eu disse, pronto, está aqui, que é nosso. Porque já eu, quando peço, eu não digo dá-me. É dá-nos. Vejam o que está escrito. Reino. É um reino que reparte. É um reino... Percebemos isso até pela vida de Jesus, não é? Sendo Ele o Todo-Poderoso, deu tudo até a vida. E para com aqueles que lhe cuspiam na cara. Este é o espírito do reino. Por isso é que eu não entendo como é que alguns setores da igreja, desculpem, são tão bélicos, estão isto, estão aquilo e acham que é pela força. Perdemos a noção do rei. O espírito do reino. Nós queremos poder. Nós queremos implementar também o poder à nossa maneira, só que travestímo-lo de Cristo. Bom. É isso. Está confuso? Está confuso? Tá. Porque isto primeiro que entra na nossa cabeça. Sabe porquê? Por isso eu há bocadinho dizia que nós somos fios do tapete. Mas nós achamos que ter Deus é uau, finalmente. Eu tenho tantos desejos, tantos sonhos, tantas vontades e tanta... E agora, só que eu tenho muitos desejos, tinha tudo isso, mas não tinha o poder. E agora tenho aquele que tem todo o poder. Portanto, agora nós fazemos uma equipa espetacular. Eu sei o que eu quero, mas já tinha chegado à conclusão que não tinha o poder de realizar o que eu queria. Mas agora tenho um que tem todo o poder. Portanto, nós os dois somos uma equipa espetacular. Eu sei o que quero, ele faz. Mas é este o entendimento que muita gente tem. Não é nós fazemos parte do plano de Deus, não, é ao contrário. Deus agora vai fazer parte do meu plano. E o plano de Deus é sempre o outro. É sempre um nós.
Porque esse é o Espírito da Trindade. Quando Jesus veio, Jesus não fala de si, Jesus fala em nome do Pai. Movido pelo Espírito. E na carne, sendo que ele encarnou, ele diz, não é a minha vontade, mas a tua. Portanto, é sempre um nós. Alguém entende o que estou a dizer? Esse é o Espírito do Cristo em nós. E depois tem outra coisa. Este Jesus que veio estabelecer o reino do Pai, desde o início diz que vem para morrer. Que é uma chatice. É uma chatice. Que vem para dar a vida. Ele diz... vocês leiam as parábolas. Tem tudo a ver com isto. Com o reino. Os princípios do reino e como as coisas funcionam. Ele veio para dar a vida. Então ele está a dizer desde o início que veio para dar a vida. Tanto que ele, quando ressuscita, e eles percebem, os discípulos percebem que ele entra pelas paredes e não precisa de portas. E está naquele... Os discípulos acham, Senhor, pronto, então agora fica assim como tu estás e vamos embora. Porque agora sim, agora... E Jesus diz, não, eu vou subir, eu vou deixar-vos, mas eu não vos vou deixar órfãos. E é assim, eu vou subir porque não sou eu glorificado que vai implantar, que vai anunciar o reino. Quem vai anunciar e estabelecer o reino são vocês, também como eu vi, encarnados. Em carne e osso. E alguém entende? Na dimensão do outro. Nós não vamos viver numa dimensão acima para levar a mensagem ao outro. Nós temos que vir à dimensão do outro para anunciar ao outro. Então vocês vão continuar o que eu fiz até que venha a plenitude dos tempos e a gente sim vai governar em amor. Alguém entende o que estou a dizer? Mas há uns discípulos que até dizem, não vais. Porquê que te revelas só a nós? Revela-te ao mundo. Como quem diz, fica aqui. Qual era a dificuldade de Jesus ficar aqui até hoje? 2000 anos depois, com um corpo glorificado, que não envelhece, que não é? Qual é? Mas Jesus diz, não, quem vai são vocês. Mas vocês não vão sozinhos. Não vão como os órfãos desamparados. O Pai vai dar-vos do meu Espírito, do mesmo Espírito que está em mim, para que vocês implantem o reino. Alguém está... É isso. Leiam comigo. João capítulo 16. Leiam comigo. Muito para dizer sobre isto, mas vamos ler apenas aqui este texto onde Jesus está a dizer isso. João 14. Venham lá comigo. Diz assim, João 14, e vamos ler, por exemplo, o versículo 16 ao versículo 19. Veja o que Jesus diz. E eu pedirei ao Pai. Jesus está a despedir-se dos discípulos e a dizer que vai dar a vida. Este é o Espírito do Reino, dar a vida. Diga lá comigo, o Espírito do Reino é dar a vida. É repartir o que eu tenho, é repartir o que eu sou. É dar a vida, em benefício dos outros. Há gente que diz, o Salvador da Igreja é Cristo. Não, o Salvador da Igreja... Aprendemos com Cristo a salvarmos-nos uns aos outros. A salvarmos a Lausanne, a salvarmos os pobres, a salvarmos os que têm necessidade, os enfermos. Alguém ouviu o que eu digo? Há gente que fica escandalizada quando eu digo tu precisas de ser a salvação do outro. Ele diz, não, o Salvador é Cristo. Não. Aprendemos com Cristo a salvar uns aos outros. Uns aos outros. Nós somos a salvação uns dos outros. Quando eu caso com a minha mulher, eu casei para a salvar, para continuar o processo de salvação. Portanto, eu estou com ela para a exortar, para a erguer, para a levantar, para a corrigir, para a encorajar, e ela a mim, para me salvar a mim. Salvar-me de mim mesmo. Quando os filhos vêm, eu vou salvá-los. Vou salvá-los disto, daquilo, eu não tenho o espírito de lá dos dois irmãos, lá, Abel, Caim, que tenho eu a ver com o outro. Não, eu em Cristo digo, eu tenho tudo a ver. É por isso que nós deveríamos chorar, não é pelo que antecipamos que não teremos. Nós devíamos estar a chorar pelo que os nossos irmãos não têm. Esse é que é o Espírito de Cristo. E nós não temos o orgulho de dizer, não, mas nós temos muito mais porque temos a bênção de Deus na nossa vida. Não, nós não temos essa presunção. Nós, quando temos de Deus o que temos, nós já sabemos que se pedimos a Deus para abençoar, nós já sabemos o que é que vai acontecer. Tem mal, Luís. Alguém entende o que estou a dizer? Quantos de vocês
quando têm alguma coisa, dizem ao Senhor, agora abençoa isto. Não façam isso, porque isso é extremamente perigoso. Se vocês têm alguma coisa, pedirem a bênção de Deus para aquilo que têm é um problema. Porque a bênção de Deus sobre aquilo que chegou à vossa mão, sabe o que é que vai acontecer? A bênção sobre o que chegou à vossa mão é para repartir. É para repartir. Então, comprei uma casa, glória a Deus, em carro novo, ó Deus, abençoa o meu carro. O Senhor diz, amém. Então, o pessoal vai-te estragar o carro, porque vais dar boleia a muita gente, a casa vai se estragar, os faz e... É assim. Essa é a bênção de Deus, é repartir pelos outros. Lembra, eu não estou a brincar, o pessoal acha que eu estou a dizer... Isto não é uma brincadeira. Jesus, quando pede a bênção, nas suas palavras finais, com os seus discípulos, a bênção, etc., ele pega no pão e ele o que é que faz ao pão? Ele parte-o. E ele diz o que aos seus discípulos? Vão e façam também todos os dias, todas as vezes. Pão para partir, pão para repartir, pão para... Então, o que temos, há uma oração clássica na nossa casa lá, que é, Senhor, dá-nos tudo o que tu sabes que nós somos capazes de repartir. Porque se não formos capazes de repartir, não deixes que a gente já tem suficiente. Isso só alimenta egos e filhos únicos. Têm a mania que é tudo deles, não é de mais ninguém. E entram numa crise existencial se um irmão mais novo chega. Porque sabe que tem que repartir os brinquedos. Esse é o Espírito de Cristo. É o Espírito que domina todos aqueles que o têm. Porque esse é o Espírito da vida dele, que é repartida quando ele é glorificado. E o apóstolo Paulo vai pôr... Paulo é o que é. Cheio do Espírito, com o entendimento das coisas desde Gênesis. E ele diz, pronto, já percebi tudo. Cristo era a pedra que faltava em tudo o que tinha sido revelado. E Paulo é conhecedor de tudo o que aconteceu mais tarde, de tudo o que aconteceu no dia de Pentecostes, em que Deus, o Pai, derrama do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos aqueles que estavam reunidos à espera dessa vida do Espírito, da vida que os não deixaria órfãos a implantar o reino. O rei não foi e levou tudo, não. O rei foi glorificado e repartiu do seu Espírito sobre todos aqueles que creem. Agora Paulo diz assim, há muita gente com o Espírito de Deus porque tem Cristo, mas são como crianças, são herdeiros, você está a imaginar? São criancinhas, eles não sabem que são filhos do rei e que são herdeiros de tudo, mas vivem como crianças. Não, nem usufruem, nem abençoam. Mas são. Há outros que não, que pela renovação do entendimento amadurecem. E ao amadurecerem começam a implantar o reino no seu círculozinho. Porque é assim, é no círculo. Há aquelas ideias, um avivamento para transformar a Lausanne. Irmãos, isso já foi chão que deu uva. Isso só vai acontecer na plenitude dos tempos com Jesus cá. Está a ver? Agora, o meu metro quadrado vai ter reino. À minha mesa, na minha casa, na comunidade onde eu digo que pertenço, o meu dinheiro é nosso, os dons são nossos, o fruto é para benefício de todos. Alguém entende o que estou a dizer? Sim ou não? É isso. E o Senhor Jesus diz, eu não vos vou deixar órfãos. Capítulo 14 diz, eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor que estará sempre convosco, o Espírito Santo de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas ele, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, ele está convosco, não é está a companhia, é habitará em vós. Por isso, vocês o conhecem. Não vos hei de deixar órfãos, diz o versículo 18. Pois voltarei para junto de vós. Dentro um pouco o mundo não me verá mais, mas vocês hão de ver-me, porque da vida que eu vivo, hão de viver também. Etc. Por aí fora. E para terminar, porque, enfim, já devia ter terminado, eu quero ler o texto de Gálatas, onde Paulo vai explicar-nos
o que é que este Espírito que está em nós faz em nós e por intermédio de nós? Para edificarmos o reino. Para ir sinalizando o reino absoluto e vindouro que ainda está por vir. Mas nós já o temos em nós e já o anunciamos com a nossa vida. E nós próprios já o começamos a viver. Não plenamente, é verdade, não plenamente, porque ainda temos aflições, ainda temos sofrimento, ainda há lágrimas, mas já temos, já o experimentamos aqui e agora. Aqui e agora. E já o experimentamos, mas ainda não totalmente nem absolutamente. Mas ao experimentá-lo e ao revelá-lo, estamos também a anunciar o que está por vir. E devemos proclamá-lo. É assim que se vive, é assim que se viverá. É assim que a história da humanidade acabará. E por isso vivemos-nos já em antecipação, porque temos revelação, temos entendimento. Não estamos agarrados ao coronavírus e aos problemas. Nós vamos viver exatamente o mesmo que os outros vivem, mas está em nós o Espírito do Eterno, do reino por vir, do reino que começou, e na história da humanidade já aconteceram desgraças muito maiores do que o coronavírus. Eu tenho a sensação, às vezes, ao ouvir o pessoal falar, parece que isto foi o primeiro cataclismo que aconteceu no oásis em que vivíamos no planeta. Nós bêbados, drogados, iludidos, inflamados, com uma contaminação pior do que o coronavírus. Vivíamos não sei aonde, sem consciência do outro. Pá, é tão interessante. Dias antes de todos termos que ficar em casa para bem de todos, aprovou-se na Assembleia da República uma série de coisas em que a pedra de mote, o mote da discussão é: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, como eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E de repente, ironicamente, semanas depois, temos todos a ver com a vida uns dos outros, porque o bem-estar dos outros depende da forma como eu estou a viver. Ironia. Mas está tudo a dormir, está tudo drogado, ninguém reflete. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, precisamos de estar alerta para isso. E veja o que Paulo vai dizer. Nós que temos o Espírito e que Deus nos está a usar para estabelecer o seu reino, a começar na nossa relação, Luís, nos nossos relacionamentos. O Espírito veio, não é? Há uma série de gente, especialmente os pentecostais e neopentecostais, que acham que o Espírito é aquela cena para de vez em quando termos umas overdoses do Espírito. E eu vou dizer-vos assim, eu gosto muito disso. Quem me conhece sabe que eu sou emocional e que eu sou... Esses momentos do Espírito em que eu falo língua. Eu falo línguas. Não, eu falo línguas. E eu acredito em todos os dons do Espírito. Dons, não estamos a falar agora do fruto. Ao fruto já lá vamos, e é aí que vamos terminar. Mas eu gosto dessas... Mas ouça, o Espírito Santo de Deus veio acima de tudo para renovar o nosso entendimento, para nos dar uma natureza, independentemente das experiências curtidas que depois temos com Ele. Mas nós ficamos como as crianças pelo curtido. Alguém entende o que estou a dizer? Não temos que anular as expressões e manifestações. Quem nos der, sério, eu anseio por dias em que eu chego para pregar e não há pregação nenhuma, porque o Espírito de Deus move-se. Alguém entende o que eu quero? Mas depois é preciso ainda isto que estamos a fazer. Irmãos, isto que está a acontecer é do Espírito, mas há aqui uma profundidade. Vamos renovar o nosso entendimento. Vamos ficar alegres e felizes por isto. Mas vamos perceber que o Espírito de Deus nos está a conduzir para antecipar o Rei, a sinalizar. Porque foi Jesus que disse que nós éramos até ao fim sal e luz desta humanidade. Como é que nós somos luz e sal? Sendo guiados pelo Espírito Santo em todos os domínios da vida. Na família, no trabalho, na igreja, em todos os domínios da vida, nos relacionamentos. E vejam o que Paulo vai dizer. Eu já cá devia ter vindo há mais tempo, eu sei, vamos lá. Gálatas capítulo 5, a importância do Espírito Santo em nós. Gálatas 5, e vamos ler o versículo 1 do capítulo 5. Diz assim: Cristo libertou-nos para sermos realmente livres. Vocês conseguem mesmo que as máscaras dizer Cristo libertou-me para eu ser
realmente livre. Agora veja o que Paulo diz, que é quase contrassensual. Diz, portanto, permaneçam firmes e não voltem mais a ser escravos. Esta é interessante. Só os livres podem ser escravos. Os escravos já não podem ser livres. Quem é escravo só se for liberto. Mas por sua iniciativa não pode ser livre. Mas o livre, por sua iniciativa, pode ser escravo. Eu vou dizer-vos assim. A humanidade, por sua iniciativa, tornou-se escrava do sistema mundial. Económico. Olha. Sabe, eu tinha a esperança de que quando recomeçássemos os centros comerciais estivessem fechados ao domingo. Para proporcionar que as pessoas tenham vida familiar. Vocês sabem que há milhares... desculpem. Mas sabe o que é que isso implica? Que se calhar nós que somos cidadãos do reino deveríamos evitar ao máximo ir às compras no domingo. Porque não faz sentido a gente lá ir e dizer, pois, eles não têm tempo para a família, mas é tão bom porque me servem. É uma questão de coerência. Não perceberam nada do que eu disse. É ser contra a natura. Eu disse isso recentemente. Falei um pouco sobre isso. Estou a falar apenas de um aspecto. Há tantos. Deixemos que o Espírito de Deus nos guie. Mas escute, é em amor, é com mansidão, não é você percebe zangados. Você sabe que às vezes com a verdade... Eu vejo irmãos que em nome da verdade eu tenho medo deles. Porque sabe, a verdade sem amor mata. Mata mesmo em nome da verdade. Mas nós não percebemos isso com Cristo, para não? Não foi assim. Ele era cheio de graça e de verdade. Não é só verdade, nem é só graça. Não é só o amor e a graça, não, é também a verdade. A gente tem que trazer a verdade, é a graça e a verdade. Cristo é aquele que está cheio de graça e de verdade. Então, veja o que Paulo está aqui a dizer. O Espírito de Deus em nós, a implicação, versículo 1, torna-nos livres. Cristo libertou-nos para sermos, há que ler o contexto, mas é disso que ele estava lá. Cristo libertou-nos para sermos realmente livres. Portanto, permaneçam firmes e não voltem mais a ser escravos. Eu vou dizer-vos assim, há uma série de cristãos que, sendo livres, vivem como escravos. E escravos de quê? Da sua natureza, acima de tudo. Escravos da sua natureza. Veja o que diz o versículo 13. Meus irmãos foram chamados para a liberdade. Ele está a reforçar o pensamento do versículo 1. Mas agora veja o que diz. Ele reforça. Chamados, digam assim comigo, eu fui chamado pelo Espírito para viver em liberdade. Mas não foi apenas isso. Veja o que vem a seguir. Segundo aspecto da vida do Espírito em nós, para que o reino seja estabelecido. O reino é estabelecido primeiro em nós, para depois por intermédio de nós. Olha aqui. Primeiro em nós, nesta dimensão, fomos chamados para sermos livres. Olha agora, que essa liberdade não seja uma desculpa para seguirem os vossos maus instintos. Pelo contrário, ponham-se ao serviço uns dos outros, praticando o amor de Cristo. Veja, não seja uma desculpa para seguirem os vossos maus instintos. É a segunda dimensão. Ou seja, eu não vou viver mais, se o Espírito de Deus está em mim, eu não tenho que viver mais dependente dos meus maus instintos e desejos. E já vamos ler quais eles são, porque Paulo vai dizer quais eles são. Eu não tenho mais desculpa para viver de acordo com os meus desejos. Sabe o que é que isso significa? O Espírito de Deus em mim torna-me uma pessoa livre. Já vamos rapidamente dizer alguma coisa sobre isso. Segundo aspecto, transforma o meu caráter, porque eu não vivo mais de acordo com a minha natureza e que viverá em mim também até à morte. Mas eu não tenho que viver mais dessa natureza, dependente dessa natureza. Apetece-me, fiz. Saiu-me da boca para fora. Desculpe, saiu-me da boca para fora. Não é desculpe, saiu-me da boca para fora. Não há desculpa mais. Não foi o Espírito de Deus que falou por intermédio de mim. Ou seja, o Espírito de Deus em nós liberta-nos e transforma o nosso caráter. E a seguir diz uma coisa muito linda. Diz assim, é uma terceira chamada. Uma para a liberdade, a outra para uma novidade de caráter e esta terceira para servir uns aos outros, praticando o amor de Cristo uns com os outros. Sabe o que é que isso significa? O Espírito de Deus em nós chama-me para relacionamentos duradouros. E porquê é que a gente precisa do Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo de Deus nós não somos livres. Sem o Espírito Santo de Deus o nosso caráter não muda. E sem o Espírito Santo de Deus os nossos relacionamentos são utilitários. A gente muda como quem muda de roupa.
Então o Espírito de Deus vem à nossa vida para facilitar a implementação do reino em nós e por intermédio de nós. E é os relacionamentos com os outros dentro e fora da igreja. É com o irmão, sem irmão, é tudo irmão. Uns que sabem que são e outros que a gente precisa de lhes revelar que eram. É isso, é. É esse o entendimento do texto. E é aí que o fruto do Espírito se começa a revelar. O fruto do Espírito em nós. E já agora é fruto singular, não é plural. Não há frutos do Espírito, é fruto. E o fruto é a natureza de Deus em nós. E a natureza de Deus em nós é o amor. E há um autor que eu gosto muito que diz isto, que eu vou só ler para vocês. O fruto é o amor. A alegria, que está lá no fruto, é o amor a regozijar-se. É tão bom isto. A paz é o amor a descansar. A paciência é o amor a esperar. A amabilidade é o amor a interagir. A bondade é o amor a ter iniciativa. O amor em nós, que está em nós, a ter iniciativa. A fidelidade é o amor a aguardar a palavra de Deus. Que é isso que gera fé. Fidelidade, fé. A modéstia é o amor a empatizar. A pôr-se no lugar do outro. E o domínio próprio é o amor a resistir à tentação. Então, o fruto do Espírito em nós, o Espírito de Cristo em nós, que nos dá a graça de implementar o reino, que já começou com a vida de Jesus, é isto que faz em nós. Em primeiro lugar, segundo Paulo, torna-nos livres. Ouça, o que é que mais pode libertar uma pessoa do que saber: tu és o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer? E alguns de vocês estão-me a ouvir dizer isso e dizem: não, isso é palavra dirigida a Jesus. Não. Isso é palavra dirigida ao primogênito de muitos irmãos. Alguém entende? Aquilo é palavra, tanto que Jesus na oração, ele diz: Pai, que eles saibam que tu os amas como me amas a mim. Mas a gente não acredita nisso. Mas é isso que liberta. Quantos de vocês sabem que é um prazer relacionar-nos com gente que está bem consigo mesma? Já é uma dificuldade quando nós andamos: quem sou eu? O que é que eu faço aqui? Alguém sabe do que estou a falar? É por isso que Paulo diz: o Espírito em nós chama-nos para uma liberdade, para a liberdade. Eu sou um filho amado, Deus ama-me. O que isso significa? Quando eu caio, quando eu peco, Ele perdoa-me, Ele ergue-me, Ele levanta-me. E eu reconheço: Pai, tu não mereces isto, mas é a minha natureza, perdoa-me. Mas eu não vou andar aqui com: não, Senhor, eu assumo e eu aceito o teu perdão. E que o teu amor mude a minha forma de pensar, de estar. E na medida em que eu sei que sou amado, é mais fácil amar o outro igual a mim. E na medida em que eu sou amado, eu começo a viver em paz. Já ouviram falar do fruto do Espírito? Amor, paz. Paz, eu estou tranquilo, eu sei quem sou. Eu não vou mais desejar ser americano, eu sou português. Nem russo, nem chinês, nem indonésio, nem espanhol, nem francês. Não, eu estou grato a Deus. Ele encontrou-me aqui neste cantinho da Lausanne, lá. Alguém ouviu o que eu estou a dizer? E Ele revelou-se a mim, eu disse: amém, que coisa boa. Eu não vou desejar mais ser não sei quem, ter tido. Não fiz, mas Deus encontrou-me mesmo no que eu não fiz, no que eu devia ter feito. Alguém está a ouvir o que eu... E Deus vai-me conduzir e se Ele entender, vai-me proporcionar uma oportunidade, nem que seja dias antes de eu partir. Alguém entendeu o que eu estou a dizer? Sim ou não? É viver em paz, viver tranquilo, aprender... Deixem-se guiar pelo Espírito. O Espírito é do Senhor, não é o nosso. E é o Espírito de Deus para os momentos mais negros da vida. Se percebe? Não é obra da carne para que nos possamos gloriar. É fruto do Espírito. Quantos de vocês têm árvores lá em casa? Árvores. Ok. De quem é o fruto? É vosso ou da árvore? É da árvore. E porquê que a árvore dá fruto? Porque vocês cuidam dela. Então, como é que vai haver fruto do Espírito? Não é nosso, é do Espírito. De onde vem? De quem é? Procede de onde? Não é nosso. Então, muitas vezes nós, para sermos conduzidos pelo Espírito, basta tão somente
calma, cala-te, fica sossegado, cala a boca. Senhor, és tu, é de ti, quero que saia de ti, por intermédio de mim. Alguém entende o que estou a dizer? E se é fruta, é como a árvore que vocês lá têm em casa, é todos os anos dá fruta. Em todo o tempo dá fruta. E tem outra coisa, se é fruta é para benefício de outros, não é de ter... Então, isso é magnífico. Eu estar bem comigo mesmo é benefício de quem? Claro, é meu, mas é muito do outro. Então, liberdade, esta liberdade, e o fruto já está lá, o amor, a alegria, o contentamento. Há versões que falam de contentamento. Não é alegria, disse uma piada, deu-me muita vontade de rir. Não é isso. É até em momentos de tristeza, alegria, contentamento. Isso só pode ser do Espírito, porque o nosso não é de certeza. Vocês nunca ouviram ninguém dizer assim, pastor, aconteceu isto assim, mas há uma tranquilidade. Eu até tenho medo de dizer isso às pessoas, que as pessoas acham que eu sou irresponsável. Fruto do Espírito. E realmente há gente irresponsável, mas isso é outra questão. Então, esta dimensão, o Espírito de Deus, daqueles que vivem o reino e o implementam, são pessoas livres. A outra é a transformação de caráter, chamados para uma transformação de caráter. Por isso é que Paulo diz que não haverá mais desculpa para seguirem os nossos maus instintos. E agora vejam o que ele diz do versículo 16 em diante. Digo-vos, pois, vivam segundo o Espírito de Deus, não sigam os maus instintos, é que esses instintos são contrários ao Espírito e o Espírito é contra tais instintos. Se deixarem orientar pelo Espírito, então já não estão sujeitos à lei. São bem conhecidas as obras dos maus instintos. Nós, que não queremos ser guiados por isso. Desregramento sensual, imoralidade, libertinagem, idolatria. Há tanto para dizer sobre isto. Superstição, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas, embriaguez, excessos de comida e coisas semelhantes. Previno-vos, como já o fiz de outras vezes, de que os fazem tais coisas não estão a herdar, a viver o reino. Agora veja o que diz. O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já se crucificaram a si mesmo com as suas paixões e maus desejos. Ora, se vivemos por meio do Espírito, devemos deixar-nos guiar por eles. Não sejam orgulhosos, irritando-se uns aos outros, nem haja invejas entre vocês. Então, chamados para a liberdade, onde o fruto do Espírito é aquilo que já falámos, o amor, a alegria, o contentamento, a paz. Mas também a mudança, a natureza, a nossa natureza mudada, a paciência, caráter, a fidelidade, caráter, domínio próprio, fruto do Espírito, domínio próprio, saber dizer não, saber admitir as nossas fraquezas, saber admitir a nossa natureza. O Espírito de Deus vem para reinar em nós, para estabelecer o reino, a seguir na outra dimensão, que é, para além da alteração de caráter, a nossa natureza em Cristo, é para fortalecer relacionamentos duradouros. É por isso que está lá a amabilidade, a bondade, a mansidão, a modéstia, não é? Os que têm o Espírito de Deus e estão juntamente com Deus, com o seu Espírito, a implementarem o reino de Deus na terra, o reino que não terá fim, sai da vida deles isto, amabilidade. E ouça, quando é que eu preciso de ser amável? Com quem é amável comigo? Isso é puramente humano. Sabe quando é que eu preciso da amabilidade? Quando há umas bestas que lidam comigo como bestas. E é assim, vamos todos ser honestos. As bestas, quando lidam connosco como besta, quando eu lido como uma besta, eu corro o risco do outro ser besta, e se ele é mais besta do que eu acabou-se. Não. É quando pagamos o mal com o bem. Não é? Por isso os relacionamentos são duradouros. A gente não quebra. Porquê? Deixei de ir porque ele nem bom dia me disse. Pronto, já está tudo estragado. Já não estamos a ser conduzidos pelo Espírito.
Agora, e fiquei triste, sim, mas Senhor, como é que eu faço? É um irmão teu. Tu, se fores honesto, também tens essa natureza ainda em ti. Ele não foi guiado por mim. Inspira-o, sendo tu guiado por mim. A sério, quando é que eu preciso de bondade, por exemplo? Bondade. Quando alguém também é bondoso para comigo e eu pago com a mesma moeda, isso qualquer um pode fazer. Sabe quando é que eu preciso ser bondoso? Segundo o Espírito, é isso. É quando o outro não foi comigo. É quando todos me esqueceram. Não foi isso que aprendemos de Cristo? Não é esse o Espírito de Cristo? É esse o Espírito que nos conduz. Por isso, Paulo está a pôr por palavras aquilo que acontece por aqueles que são guiados pelo Espírito e que estão a estabelecer o reino na cidade, na família, no trabalho, onde estão. Bondade, mansidão. Quando é que eu preciso de mansidão? Quando me irritam. Um dia desses houve uns amigos que se reuniram para escrever um livro, são uma série de autores, e sobre o fruto do Espírito justamente, e convidaram-me para falar de mansidão. E o meu artigo começa por dizer, se vocês tivessem perguntado à Isabel e à minha equipa se eu era a pessoa mais adequada para escrever sobre mansidão, eu acho que vocês não me convidariam para escrever sobre mansidão. E porquê que eu disse aquilo? Eu não disse aquilo para fingir que... Não, é que eu reconheço que na minha vida há momentos em que eu não agi em mansidão. Mas eu ainda quero isso. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero apaziguar-me, acalmar, estar no lugar onde a influência do Espírito está em mim, para que saia de mim. E ouça, é preciso dizer que não se tira a vida a ninguém com um joelho no pescoço, mas com mansidão. Não é? É preciso dizer que nós ainda precisamos de polícia e precisamos mesmo para manter a ordem em todos, mas não esperamos que eles abusem da autoridade que têm, mas isso não significa que a gente já prescinde, que haja gente que nos representa a todos e que estabeleçam ordem. Porque eu não posso estabelecer com as minhas mãos, nem pela minha força. Eles têm a nossa autoridade, eles têm autoridade para o fazer, mas com equilíbrio. Nós não queremos com um bem acabar com outro bem. Nós temos que falar com sabedoria, em mansidão. Alguém entende como é que se diz a verdade? Mas em mansidão. Isso é obra do Espírito Santo. A gente precisa disso, que é isso que faz perdurar os relacionamentos. E é disso que Paulo está a falar. E a minha oração, e termino. Termino. Minha oração é que o Espírito do Senhor realmente faça em nós e por intermédio de nós aquilo que só Ele pode fazer, até que venha o dia perfeito em que Jesus venha e reine para sempre. E aquilo que agora vamos sinalizando com a nossa vida seja absoluto e plenamente. Foi isso que Jesus veio começar. Cristianismo não é uma religião, é uma cosmovisão. É uma visão de vida e do passado, do presente e do futuro, do porvir. E vivemos-lo agora, porque o Espírito de Deus está em nós. É isso que é um cristão. Foi por isso que quando mataram Cristo, havia muitos Cristos, porque de repente começou-se a perceber que o estilo de vida que Jesus vivia e aquilo que ele era aquilo que os cristãos eram. Que o Espírito de Deus nos possa conduzir a todos. Amém? E mais do que isso, que cada um de nós, individualmente, possa ter mais tempo com Deus. Tempos de silêncio, tempos em que descansamos, em que esperamos que a obra de Deus se faça em nós, para que nos momentos oportunos o fruto do Espírito se revele por intermédio da nossa vida. Desde o continuarmos a ser livres, mudança de caráter e tudo aquilo que nós precisamos para que os relacionamentos sejam até à morte. Por isso o casamento é até que a morte nos separe. Mas isto de ser irmãos é também até que a morte nos separe. Isto de ser amigos é até que a morte nos separe. Quem tem cristão é até que a morte nos separe. Eu vou deixar-me guiar pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pai, nesta manhã, queremos pôr a nossa vida diante de Ti uns dos outros. E dizer-te, venha a nós o Teu reino, seja feita em nós a Tua vontade. E realmente
Que o teu reino seja visível, continuamente visível, mesmo nestes momentos difíceis, por intermédio de mim, de nós, para a glória do teu nome e alegria e bênção de muita gente. Que venha a nós o teu reino realmente, para que seja feita em nós a tua vontade. Amém. Amém. Não sejamos religiosos, sejamos verdadeiramente filhos de Deus a viver para dar a conhecer, implementar, revelar que Deus está em nós. Amém? Encorajo-vos a dependermos do Espírito nestes momentos difíceis. Nunca foi de outra maneira, mas agora é mais evidente. Num momento difícil é mais evidente que é de Deus que a gente precisa. É de ser conduzidos por Deus que a gente precisa. E isso significará mudar muita coisa. Que haja em nós abertura para isso. Abertura para isso.